Caríssimos amigos, irmãos, que Jesus esteja presente em nossas vidas e que Deus nos abençoe. Voltamos às nossas conversas constantes, falando de Jesus, da mensagem de amor, burilando os nossos pensamentos, procurando mudar as nossas atitudes, ao colocarmos em prática aquilo que nós falamos, sobretudo aquilo que nós aprendemos. Muitas vezes falamos, mas ainda não aprendemos. Esta é a importância do que nos diz o Espírito de Verdade na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. E arremata essa frase dizendo: toda a verdade está contida no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então, é uma mensagem do Espírito de Verdade que frequentemente a gente pensa essa frase para nortear o nosso procedimento na doutrina. Primeiro, amar. Se não amarmos, para nada serve o conhecimento. Mas, se não conhecermos sobre amor, não saberemos amar de verdade. Então, é esta conjugação do conhecimento e do amor que nos dá as asas para o equilíbrio do nosso voo. Então, buscando essas informações, nos aprofundando nos ensinamentos do Mestre Jesus, é que nós vamos adquirindo condição para mudar os nossos pensamentos e a nossa prática. Então, este é o propósito da nossa conversa. Na verdade, não o meu objetivo principal é de mudar alguém. Não tenho essa pretensão, mas de mudar a mim mesmo. E quem sabe, mudando a mim mesmo, alguém ouvindo as nossas falas, posso também refletir. Será que como estou agindo está correto? Será que não devo mudar determinados pontos do meu entendimento, inclusive religioso? Porque as igrejas, sobretudo a Igreja Católica, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, mas a Igreja Católica, ela adotou muitos dogmas, e os dogmas não são do ensinamento de Jesus, são entendimento de teólogos em concílios colocado em pauta e sendo aprovado, passando então a ter o valor de lei tradicional, e na verdade nem sempre encontramos nos ensinamentos de Jesus. Então, um dos dogmas adotados nós recebemos quando estávamos escrevendo o nosso livro, o livro Porquê. Quando estávamos escrevendo este livro, eu recebi 50 perguntas. E destas 50 perguntas, tem de várias religiões. Tem perguntas de espíritas, de católicos, de protestantes. Então, procuramos trabalhar as questões de forma simples, não muito prolongada, mas com o objetivo de responder, de acordo com os ensinamentos de Jesus, as questões que nos foram colocadas. E uma que eu atentei hoje, que fala da Eucaristia. Então, foi uma igreja
uma pessoa de uma igreja protestante que me fez essa pergunta. É claro que eu não vou dizer quem foi, apenas foi uma pessoa da concepção. Eles se colocam como evangélicos, nós respeitamos, porque são evangélicos. São protestantes evangélicos. Nós somos espíritas evangélicos. Os católicos são católicos evangélicos. Então, é engraçado quando alguém diz assim: você é evangélico? Não, eu sou católico. Você é evangélico? Não, eu sou espírita. Muito bem. Então você não aceita Jesus? Sim, eu aceito. Tá. Aceitamos Jesus baseado em quê? Não é no Evangelho? Sim, então somos evangélicos. A corrente da Reforma se intitularam protestantes. Os reformadores que apresentaram protesto à Igreja, especificamente Martinho Lutero, apresentando suas 90 e tantas teses de reforma da Igreja Católica. O seu objetivo não era fundar uma religião, e sim mudar alguns pontos da Igreja Católica. Não foi aceito, sobretudo a indulgência que ele combatia, não foi aceito, e foi excomungado. Esteve exilado durante 2 anos no castelo de um príncipe, e nesse ínterim ele traduziu a Bíblia para uma linguagem sua, para o entendimento que ele tinha, e então surgiu a Bíblia protestante, que tem 7 livros a menos que a Bíblia católica. Quando nós falamos a Bíblia católica, nos baseamos também na Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo. Antes da Vulgata Latina, nós temos, segundo a tradição, nós temos a Hexapla, nós temos depois a Septuaginta, né? Primeiro a Septuaginta, que consta que o rei do Egito, Ptolomeu, mandou buscar na Judéia 70 sábios para que em 70 dias fizesse uma tradução da Bíblia. E assim eles fizeram. Passou a ser reconhecida como a Septuaginta. Mais tarde, Orígenes faz a Hexapla. São colunas com as comparações. E no ano 347, ou 348, dependendo do entendimento, Jerônimo, o padre Jerônimo, faz a tradução para o latim, num latim vulgar, de entendimento do povo. Então passa a ser conhecida aquela tradução pela Vulgata Latina. E esta é a Bíblia que chegou para nós, a Vulgata Latina. Consta que ele se baseou tanto na Septuaginta quanto na Hexapla de Orígenes. Então, e outros evangelhos foram-lhe colocados. Ele selecionou 4 que prevaleceram: Marcos, Mateus, Lucas e João. Alguém que tem a Bíblia diz: não começou com Mateus? O primeiro evangelho foi escrito por Marcos. Depois que veio Mateus, Lucas e João. Dos 4 evangelistas, só 2 foram discípulos de Jesus, que foi Mateus, que era Levi, o publicano, e João, que era chamado de o discípulo bem-amado, aquele a quem Jesus recomendou a tutela da sua mãe no momento da cruz. Então, esse é um preâmbulo. Quando Martinho Lutero faz a reforma, porque ele se fundamentava no combate à venda das indulgências,
O que era indulgência? As pessoas, primeiro, a igreja dizia, os pobres vão para o céu, o rico para o inferno. Aí o que ocorria? Os pobres trabalhavam a vida toda para enriquecer os ricos, com a esperança de que iriam para o céu, e depois a igreja instituiu: aquele que comprar a salvação também irá para o céu. Então vendia as indulgências. E Martinho Lutero se confrontava a essa teoria e combatia a igreja. Acontece que, com a reforma, é instituído o dízimo como parte de Deus. Se o dízimo é parte de Deus e nós damos o dinheiro, nós estamos comprando a salvação. Indulgência ou dízimo, que no fundo são a mesma coisa. E aí é um dos pontos que nós chamaríamos de um dos dogmas colocados. Jesus nunca defendeu o dízimo. Ele dizia, faça aquilo que a lei te manda. Ele respeitava as leis, exceto aquelas que contrariaria moralmente a sua mensagem. Mas a pergunta que nos foi feita foi no seguinte sentido: por que Jesus disse, este é meu corpo, tomai e comei. Este é meu sangue, tomai e bebei. Aí nós respondemos essa questão e falamos aos irmãos que a Eucaristia é um princípio da igreja. Então, este tomai e comei o corpo, ou tomai e bebei o meu sangue, é claro que é simbólico. Jesus não está dando um pedaço de si, não está cortando o seu corpo para que eles comessem, não está tirando o seu sangue para que eles bebessem. Ele está falando de coisas espirituais, de doutrina. Tomai para vós a minha doutrina. Ingerir os ensinamentos do Mestre e executar o espírito vivo da sua mensagem. Então, o meu corpo é a doutrina, o meu sangue é o aprendizado, os ensinamentos, para que eu possa, então, seguir as pegadas do Mestre Jesus. E a Igreja Católica adotou a transubstanciação da hóstia como o corpo de Cristo. Então façamos aqui uma conjectura do que é feita a hóstia. Do trigo. Muito bem. É claro que o trigo é algo sagrado, como tudo que há na criação divina é sagrado. Mas Jesus adotava dois tipos de condição, que era o trigo e o joio. O trigo serviu para o alimento e o joio não. Então ele sempre falava, deixai que o joio cresça entre o trigo, para que no momento certo seja retirado o trigo e jogado o joio. Mas a hóstia é feita de trigo, como o pão é feito de trigo. Mas ela é transubstanciada na hora da elevação das mãos pelo sacerdote. E ela se torna corpo de Cristo. Então não é para comer, não é para ingerir. Porque se é corpo, é carne. E se é carne, nós não somos canibais. Nós somos cristãos
seguidores da mensagem do Mestre Jesus. E então se descarta, assim, para nós da doutrina espírita, esta Eucaristia. Para o protestantismo, sobretudo Martinho Lutero, ele fala da consubstanciação. Já não é o corpo de Cristo que está na ceia. Eles não dão a hóstia, eles dão a ceia como se fosse uma hóstia. E, então, já não é o corpo de Cristo que está na ceia, mas que Jesus está presente. E vem Calvino e fala que Jesus não está nem na hóstia e nem na ceia. Ele está fora da ceia, fora da hóstia. E assim segue os reformadores, cada um com entendimento. E isto ficou como uma Eucaristia. Vale a pena aceitá-la? Cada um no seu quadrado. Aqueles que querem aceitar, que o façam. Ninguém vai para o inferno por tomar a hóstia ou não tomá-la, e nem para o céu. Por quê? Porque o reino dos céus, segundo nos ensina Jesus, está dentro de nós. O que significa? É o nosso íntimo que comporta o céu ou o inferno. Porque o céu, para nós, é símbolo do amor, da benevolência, da caridade. Se nós somos solidários, fraternos, se não discriminamos ninguém, se não dizemos que se alguém for de tal ou qual religião irá para o inferno, desde que não seja da nossa, se nós não fizermos isto, nós não temos censura no nosso íntimo, não temos queixas. Cada um fazendo aquilo que bem entender, sabendo que colherá daquilo que fizer. Então não há importância nenhuma para nós que alguém vá à Igreja Católica na qual ela crê, e eu diria aos irmãos que Deus também está lá, como Deus está nos templos protestantes, como está nos centros espíritas, como está no terreiro de Umbanda, e onde quer que seja, desde que nós estejamos com Ele. Somos nós que temos que estar com Deus, porque Ele está em toda parte. Nós é que às vezes nos afastamos em pensamento. Quando pensamos mal de alguém, é lógico que não estamos com Deus. Quando prejudicamos alguém, é claro que não estamos com Deus. Quando difamamos, levantamos calúnias, é claro que não contamos com a presença de Deus, porque somos nós que nos afastamos dele. E, logo, aceitar ou não a Eucaristia é uma questão de religião. Não é uma questão de cristianismo. Jesus não dava hóstias. Jesus não batizava nas águas. Até porque João não era cristão. Batizou Jesus no sistema dele. Jesus ainda não tinha trazido a sua mensagem. Mas se vale do batismo de João para ser anunciado ao mundo como o Messias. Eu disse o Messias. Eu não falei Deus encarnado porque ele não é. Ele é filho de Deus como nós somos filhos de Deus. O meu Deus e o vosso Deus. O meu Pai
e o vosso Pai. Sejais vós um comigo, como eu sou um com o Pai. Então, não é difícil de entender isso. Basta usar o raciocínio. Sejam um, sejam unidos comigo. Ele não disse seja eu, mas seja um comigo. Nós falamos, se quer caminhar comigo, isso é uma coisa. Agora, você quer caminhar eu? Não, porque ele é ele. E Jesus nos falava de caminhar com ele, carregando a nossa cruz. Ele não carrega a nossa cruz. Ele não morreu para levar os nossos pecados. Ele morreu pelos pecados dos homens de sua época. E deu a vida por nós. A vida do ensinamento, da tolerância, do amor, da perseverança. Essa é a vida de Jesus. A sua humildade, indo ao encontro daqueles que o procuravam. É assim que ele foi. Esta foi a sua vida. Foi isto que ele nos deu. Ele não morreu por nós, eu quero repetir. Ele foi assassinado pelos homens da sua época. Oxalá, ou quiçá, um de nós ou alguns de nós estivemos presentes. Ouvimos a sua voz, mas não escutamos a sua mensagem. E hoje estamos batalhando, defendendo o seu nome, que muitas vezes é vilipendiado pelos incautos, pelos ignorantes. Por isso, queridas irmãs, irmãos, amigos, eu não estou querendo dissuadi-lo da sua crença, da sua religião. Seja católico, seja protestante, seja umbandista, seja lá o que você bem entender. E você só terá Jesus contigo ou com você a partir do momento que você exercitar, ou que nós exercitarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. É esta nossa mensagem para hoje, que possamos ter um final de semana feliz, muita paz. Se a nossa mesa não estiver farta do alimento material, que não falte o pão espiritual, que é o amor, que é a fraternidade. Queridos amigos, irmãos, irmãs, que Jesus esteja conosco e que Deus nos abençoe.